Olá pessoal, obrigado por estarem participando da Semana do Corredor. Eu sou Petros Ravazano, sou turismólogo, estudei turismo e hotelaria, sou atleta amador, corro desde o ano 2000, desde então venho participando de provas ao redor do mundo, provas de corrida, de triatlon, maratonas aquáticas, que são as modalidades que eu pratico. Comecei no esporte para tratar de um quadro de obesidade que eu tinha na infância e fui me apaixonando e sigo aí já 15 anos de corrida. Já participei de provas ao redor do mundo, corri diversas maratonas na Europa, América do Sul, no Brasil, no Japão, fiz triatlon na Tailândia, no Havaí, na Califórnia e viajo bastante para conhecer e praticar esporte. Bom, agora uma parte super importante que eu deixei para a gente abordar nesse bate-papo aqui é o seguinte, algumas dicas de viagem, alguns assuntos que são talvez um pouco óbvios, mas que nem todo mundo acaba pensando da mesma forma. Data de chegada na prova. Quando a gente planeja uma viagem, o ideal é pensar sempre no dia anterior à prova, ser um dia totalmente livre, um dia de descanso, para que não seja necessário retirada de kit, city tour, absolutamente nada. É um dia que a gente tem que planejar para que seja um dia off. Normalmente as provas acontecem aos domingos, então esse sábado anterior à prova a gente recomenda que seja off. Então, viagens ao exterior, é o interessante se programar para chegar no mais tardar na quinta-feira à noite no seu destino, ou então até mesmo na sexta de manhã. Por que isso? A gente considera que a sexta-feira é o dia para se fazer tudo, dar uma volta, familiarizar com a cidade, iniciar essa aclimatação, alimentação, achar o restaurante, essas coisas que a gente gosta de fazer numa viagem. Então, essa sexta-feira ficaria para isso, retirada de kit, expo, que a gente sabe que a expo é um dos principais atrativos das provas, comprar aquela camisa, aquela lembrancinha, o boné da prova, é super interessante. Então, sempre se programar para chegar na quinta, no mais tardar sexta pela manhã, e ter sexta o dia inteiro para fazer isso. Para que o sábado seja um sábado de descanso, um dia livre para, no máximo, fazer o trote conforme recomendação do treinador ou conforme cada corredor esteja habituado. E no domingo, quando estiver ali na linha de largada da prova, está 100% descansado e recuperado desse desgaste da viagem, que para uma viagem de exterior a gente sabe que algumas pessoas têm essa dificuldade de fuso horário. Uma dica super importante que eu sempre recomendo aos meus passageiros: bagagem de mão. Ela é uma bagagem que a maior parte das companhias libera 5 a 10 quilos. É importante verificar a franquia de bagagem exata, mas dentro dessa bagagem de mão eu acho que o mais importante a se ter ali é a roupa da prova, a roupa que você treinou para correr sua prova, o tênis da prova e a alimentação da prova, o gel que você está acostumado a usar, enfim, a alimentação que você treinou, que foi recomendada pelo seu nutricionista. Então, bagagem de mão sempre levar todo as suas necessidades da prova. Por que isso? A gente sabe que é frequente o extravio de bagagem pelas companhias aéreas, por mais que você tenha ali 1, 2, 3 dias antes da prova, não vale a pena correr esse risco, porque da mesma forma que a bagagem extraviou, ela pode
ser um extravio definitivo, ela pode chegar somente após a data da sua prova. E a gente dedica bastante em treinamento, em tudo, nutrição, enfim, para chegar na prova, ter que correr com tênis, comprar um tênis novo, uma roupa nova que vai te incomodar. Então, bagagem de mão sempre as roupas da prova, alimentação da prova. É uma questão, falando de alimentação, uma questão importante. Nem todos os hotéis são flexíveis quanto ao horário de café da manhã. Então é super importante que todas as pessoas se programem para ter o seu café da manhã na prova. O café da manhã que você está habituado no pré-prova. Levar o que for possível e verificar junto ao hotel essa disponibilidade do café da manhã para se programar e, em último caso, comprar o que for necessário no dia anterior. Uma outra questão é quanto à preparação dos alimentos. A gente sabe que os hotéis que fazem ovos mexidos, por exemplo, eles adicionam um creme de leite, um leite, e tem gente que está acostumada a comer esses ovos mexidos, mas de uma forma caseira. Então, tomar cuidado com essa questão que acontece em alimentação de hotel. E também aqueles cafés da manhã dos sonhos, que a gente acaba comendo um pouquinho a mais. Então, tomar muito cuidado com isso. O turismo antes e depois da prova. O recomendável é sempre, igual eu falei aqui no tópico anterior, se programar para chegar em cima da hora da prova, com um plano B ali, 2 dias de backup, mas ao mesmo tempo não chegar muito antes. Por quê? Querendo ou não, os corredores amadores, eles buscam algo a mais do que só uma prova. Então, a gente quer conhecer a cidade, quer conhecer a gastronomia local, quer fazer os passeios da região. Então, quem viaja antes para a prova acaba se desgastando um pouco mais do que deveria. Então, a ideia de casar uma viagem de prova e turismo é sempre deixar a prova para o início da viagem e logo depois você pode desfrutar quanto à alimentação, passeios, sem ficar se poupando. Minha última maratona foi em 2013, eu fui para o Japão e era a primeira vez que eu estava viajando para a Ásia, então foi um choque muito grande e eu acabei me empolgando. Eu cheguei lá muito cedo, uma semana antes da prova, pensando que o fuso horário seria muito difícil pelo grande tempo, pelas 12 horas de diferença, e cheguei lá, acabei exagerando um pouco, me programei mal. Cheguei na cidade que eu correria a maratona num domingo, numa sexta à noite, então no sábado eu acabei passando o dia inteiro na Expo, andando. A acessibilidade até o local da Expo era somente de metrô e era uma prova muito grande na cidade de Osaka, então acabei chegando no hotel final de tarde só cansado, e o resultado foi que minha maratona ficou aquém do que eu tinha treinado e estava preparado para fazer. Então, sempre pensar nisso, programar a prova no início da viagem e, em último caso as férias não alcancem, esse tipo de coisa, procurar um profissional que te ajude a estudar uma programação que não vai te desgastar tanto antes da prova. Um outro fator super interessante que eu gosto de comentar com meus clientes, amigos, é a questão de economia que às vezes a gente pensa em fazer quando viaja para uma prova. Muita gente programa, eu quero correr a maratona na cidade X porque eu tenho um amigo lá. Legal, isso aí, ficar em casa de amigo, a gente sabe que é uma economia grande, é legal, é interessante porque a pessoa já conhece a cidade, pode te auxiliar, só que ao mesmo tempo pode ser uma economia que te custe caro. Em cidades grandes, principalmente,
o tempo que você vai gastar de um ponto até o local de largada pode ser 1, 2 horas, dependendo do dia, da acessibilidade, do sistema de transporte público, dos bloqueios que as grandes provas fazem no trânsito. Então, assim, programe-se, vai fazer uma prova importante, vai para o exterior, ou até mesmo uma prova no Brasil, que você esteja treinando, dedicando, não faça essa economia, procure um hotel próximo à largada ou próximo à chegada, de acordo com a sua preferência, e deixe para se mudar, se transferir, se instalar na casa dos amigos, dos familiares após a prova. Você vai poder aproveitar alimentação, tudo, enfim, vai poder esquecer um pouco a prova e desfrutar. Essa questão, largada e chegada, eu acabei de falar. Existem diversas pessoas que preferem ficar na chegada e outras na largada. Eu acho que ambas localizações existem os prós e os contras. Algumas provas a largada e a chegada é no mesmo ponto, e outras provas a gente sabe que a largada é em ponto distinto da chegada. Como vantagem de ficar próximo à largada, o que eu vejo? A ansiedade próxima a uma prova importante é uma coisa natural que acaba sendo comum entre os corredores, entre os viajantes. E você ter que se preocupar ainda, procurar um transporte para a largada da prova, pode ser um fator que vai prejudicar a sua cabeça ali, vai prejudicar o seu psicológico para a prova. Então, ficar na largada tem essa grande vantagem de não ter que se preocupar como que vai para a largada, que horas que vai. Você ficando próximo à largada, calcula uns minutos antes, está ao lado da largada, vai caminhando, vai fazendo o seu aquecimento normal. E ficar próximo à chegada. Existem pessoas que preferem, como já vão acordar mais cedo mesmo para tomar o café da manhã, para se preparar para a prova, preferem se hospedar próximo à chegada. Porque a pessoa, sabendo que já vai acordar mais cedo, prefere se deslocar utilizando os transportes disponíveis na cidade e já chegar próximo ao hotel, não ter que procurar o transporte após a prova. Eu vejo que o mais importante, eu acho que é o ponto de largada, porque é o momento que a gente treinou, que a gente investiu muito tempo, é o nosso sonho, a nossa vontade de fazer uma boa prova. Então, depois da prova, você já está ali com a missão cumprida, com o objetivo conquistado, ou não. Mas, de todas as formas, depois da prova, você já realizou o que você planejou. Então, depois, se for o caso, ter que procurar um transporte, voltar a pé, que seja um pouco mais desgastante, mas é após a prova. Então, eu particularmente acho ficar no local de largada uma boa opção. Vai depender de cada pessoa, de cada forma de analisar o custo-benefício da viagem e analisar os prós e os contras. Um fator super importante que eu vejo é viajar com uma assistência de viagem, os famosos seguros de viagem. Muitas pessoas investem bastante em hospedagem, em transporte e esquecem dessa parte importante. Por mais que a gente esteja treinado, preparado para fazer uma prova, imprevistos acontecem antes, depois, durante uma prova. Então é super importante não ficar dependendo de... eu vejo muita gente que acredita em seguro de cartão de crédito sem nem ter uma apólice em mãos. Então é importante pesquisar, averiguar direitinho junto ao cartão, se for utilizar seguro de cartão, ou então contratar junto a um profissional capacitado, um seguro que atenda as necessidades, incluindo a prova. Eu vejo super importante isso, porque a assistência de viagem ela inclui outros fatores, outras coberturas a não ser a cobertura de saúde. São coberturas para bagagem, repatriação, assistência odontológica. Então, são várias coberturas que podem auxiliá-lo em caso de imprevisto.
uma dica que eu sempre gosto de mencionar também é a questão do após a viagem, após a prova, para destinos mais próximos, destinos no Brasil, algumas pessoas se programam para voltar no mesmo dia, logo após a prova. E a gente sabe que após a prova o desgaste é natural e também esse momento único, que é um momento de confraternizar, de vibrar, de desfrutar o sabor dessa vitória, dessa conquista pessoal. Então eu sempre recomendo, após uma prova, mesmo que seja uma viagem rápida, o dia da prova deixar ali, dormir na cidade, voltar depois no dia seguinte à tarde ou à noite para não ter hora para acordar, conseguir desfrutar do café da manhã do hotel. Na noite após a prova, conseguir sair, fazer um jantar. Tem gente que procura experiências gastronômicas, outros procuram experiências diferentes, uma aula de Tai Chi Chuan, uma aula de yoga, uma massagem. Então pensar nisso também, essa questão do pós-prova, que é muito importante para a gente também, para se recuperar rápido, evitar, minimizar o risco de lesão e também ter essa experiência prazerosa, não ficar uma viagem maçante, uma viagem muito desgastante. Dando continuidade ao tópico das dicas, um outro fator que é um fator interessante é a questão de idioma. Muitas pessoas não têm o conhecimento do idioma de onde vai participar de uma prova, então existem formas de minimizar essa diferença do idioma. Por exemplo, um profissional como eu, que tenha capacidade, que já tem experiência em viagens e seja um profissional da área também, atleta, consegue otimizar essa logística da viagem. Existem formas de minimizar essa necessidade do passageiro ter que se comunicar, como por exemplo, investir, contratar um transfer privativo com guia em português. Hoje a gente tem uma rede de fornecedores no mundo inteiro que sempre tem guias que falam português, ou mesmo que eventualmente no destino não tenha, a gente tem guias que falam espanhol, que pela proximidade do idioma consegue se comunicar com facilidade. Então essa questão de idioma, tem muita gente que desiste de uma prova, de um sonho que tem porque não fala o idioma. Eu vou para a Alemanha, não falo alemão, também não falo inglês. Vou para a Grécia, não falo grego, não falo inglês. Mas existem essas, como que a gente pode chamar, esses fatores que podem contribuir para minimizar essa necessidade de comunicação, que é isso, que é ter chegando no destino, ter um guia te esperando com uma plaquinha com seu nome, procurar um hotel que a gente saiba que tenha funcionários que se comuniquem no idioma do nosso passageiro e várias outras dicas importantes que a gente pensa sempre no planejamento dessas viagens. A questão da diferença de alimentação, cultural ou não, isso é uma coisa muito importante para se pensar também, verificar às vezes um hotel próximo a um shopping, que normalmente shopping tem uma praça de alimentação com diversas opções, o que acaba facilitando por essa dificuldade, essa diferença brusca entre o nosso país e o país de destino. Sobre maratonas, viagem para maratonas, meia maratonas. Eu vejo que hoje, com esse boom da corrida, com esse crescimento, cada vez mais o número de praticantes aumentando, eu vejo que muita gente ainda é muito ligada às maratonas, às provas que tem aquele glamour, maratona de Paris, maratona de Nova York, maratona de Londres. Existem essas provas chaves no mundo, mas que são provas super concorridas. Então, são viagens que o investimento vai ser alto.
tem pessoas que sonham em participar delas, mas existem pessoas que não, que sonham em fazer provas no exterior. Então, essa seleção de prova, essa escolha, eu acho super importante o auxílio de um profissional que vai saber te dar uma dica de um destino, de uma prova interessante, com dicas de altimetria, do percurso, se é um percurso bonito ou não. Por mais que você corra na cidade que é super bonita, não necessariamente o percurso vai ser nessa parte bonita. Então é interessante analisar todos esses fatores antes de planejar uma viagem. Existem provas que não são tão conhecidas, mas que são tão legais quanto provas essas tradicionais. Existem também as provas mais exóticas, em destinos mais exóticos. Eu, ano passado, tive a oportunidade de participar de uma meia maratona no Camboja. Uma prova única. O Camboja é um país tá na Indochina, é um país que mais de 1/3 da população morreu na guerra civil, um país que sofreu bastante com sua história, e eu tive a oportunidade de participar de uma meia maratona no principal ponto e destino turístico do país, que é o templo de Angkor Wat. A cidade chama-se Siem Reap, e nessa cidade fica esse complexo de templos. Angkor é o mais conhecido deles, é um destino onde foi filmado o filme da Angelina Jolie, Tomb Raider, e a prova simplesmente foi num dos momentos mais especiais do dia, a largada da prova, o momento que o sol nasce. Então a gente teve a oportunidade de ver o sol nascer no momento da largada. Os 21 quilômetros da meia maratona foram nesse complexo de templos, passando por vários templos. Então foi uma experiência fantástica, uma prova exótica que me proporcionou conhecer um patrimônio da Unesco e ao mesmo tempo correr nesse patrimônio. Então eu vejo muito isso. Existem provas que não são tão conhecidas, mas que podem te proporcionar conquistas tão legais quanto as provas que são conhecidas. Uma outra procura bastante que a gente tem hoje em dia são os training camps. O que vem a ser os training camps? São semanas de treinamentos, tanto dos atletas amadores quanto profissionais, que procuram dedicar 7 a 10 dias treinando em um desses paraísos. A gente tem um centro de treinamento na Tailândia, que eu tive a oportunidade de conhecer ano passado, de ficar hospedado, que a cada dia a gente vem tendo uma procura maior. O Havaí é um destino que eu já morei, tive a oportunidade de correr 2 maratonas na ilha de Oahu, que é a maratona de Honolulu, uma maratona com 25 mil participantes, sendo que 60% dos participantes não eram locais, são japoneses. Pela proximidade do Havaí, os japoneses invadem essa maratona. É uma maratona, inclusive, com um tempo de chegada bem alto, porque muita gente faz a prova caminhando. Tive a oportunidade também de correr a maratona de Maui, que é uma outra ilha super bonita no Havaí. E no Havaí as pessoas têm procurado também training camps. Esse ano, em março, eu tive no Havaí com um grupo de brasileiros que sonhavam em conhecer o Havaí, aproveitaram, conheceram e ainda treinaram uns dias com acompanhamento de guias nativos, atletas nativos, pessoas que vivem lá. Então, eu acho que para finalizar, para a gente encerrar aqui essa breve palestra, esse breve bate-papo, eu me coloco à disposição. Eu acho que a minha profissão, eu sou grato por todas as conquistas e oportunidades que eu tenho, e eu fico muito orgulhoso de poder retribuir isso para as pessoas. Retribuir dessa forma, preparando uma viagem com carinho, com atenção, tratando como se fosse uma viagem pessoal minha, para que o objetivo seja alcançado. E também eu fico muito feliz de fazer parte do processo, de acompanhar
a viagem do passageiro, saber chegou na África, chegou nos Estados Unidos, chegou na Europa, tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa, como foi a prova, torcer. Bom, gostaria de agradecer a oportunidade e o convite pela participação na Semana do Corredor. Uma nova forma de comunicação que vem para agregar para todas as pessoas que procuram na corrida aí, a base para o dia a dia, para a vida corrida de trabalho, família, das responsabilidades e obrigações. Obrigado.